Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E hoje é sexta-feira. Eu acho que se eu não passasse uma aula de artes para vocês, vocês iam ficar com bastante raiva de mim, não é mesmo? Mas não se preocupe que nós teremos sim a nossa aula de artes, como costume de toda semana. Que eu sei que vocês adoram artes, ficam falando a semana todinha da aula de artes, que querem desenhos novos, querem pinturas novas, querem fazer coisas novas, querem uma coisa diferente. Mas, sim, hoje também nós teremos as nossas aulas de arte, certo? Então, para prosseguirmos com a nossa aula de artes, você vai pegar o livro, certo? E vai abrir ele na página 482, ok? Vamos lá, pegue o livro na página 482, ok? Então, agora que você conseguiu abrir o livro, ou se não conseguiu, você pausa o vídeo e abre ele na página 482. Então, vamos lá para a nossa segunda lição do livro de arte, certo? Então, nós vamos estudar sobre texturas hoje, certo? O que é uma textura, professor? Eu já ouvi falar sobre isso. Textura é aquela tinta que o pessoal passa na parede? Aquilo é um tipo de textura, certo? Então, hoje vamos aprender o que são texturas, ok? Vamos lá. Quando passamos a mão em uma superfície, sentimos sua textura, certo? Então, sempre quando nós passamos a mão em cima de alguma superfície, por exemplo, se você passar a mão nesse exato momento em cima da folha do seu livro, você vai sentir a superfície dela e como ela é. Então, isso que você está sentindo é a textura da folha, certo? Agora, se você passar a mão na camisa ou blusa que você está, certo? Você vai sentir já um toque diferente, não é mesmo? O tecido. Então, isso que você sente é a textura do tecido. Então, todo tecido tem sua estrutura, ou tem sua textura diferente. Do mesmo jeito, se você passar na sua pele, vai ser outra textura, na sua mão, certo? Se no tecido jeans, você já vai notar outra textura, certo? Então, isso que a gente sente ao toque na superfície das coisas são as texturas, certo? Vamos lá continuar. Cada objeto ou elemento da natureza tem uma textura característica, ou seja, cada coisa tem a sua textura característica, nenhuma tem uma textura igual, a não ser que seja a mesma coisa, certo? Por exemplo, duas tampas de plástico vão ter a mesma textura, mas já duas tampas de ferro, a textura, o toque que você vai sentir é diferente da tampa de plástico, certo? Do mesmo jeito as peles. Se você, por exemplo, pegar na pele de sua avó, de seu pai, de sua mãe, ou então na sua própria pele, comparar com de outra pessoa, você já vai sentir a textura diferente, certo? Por exemplo, se você tiver com algum responsável, peça para tocar a mão desta maneira, ok? Somente desta maneira e depois compare com a sua mão e você vai ver, ok? Como a textura é diferente, mas se não quiser fazer isso, não é obrigatório, ok? Mas desde que faça apenas tocando na mão desta maneira, ok? Então, vamos lá continuar. Vamos lá, imagine uma maçã. E se você tiver uma maçã em casa, você pode pegar, certo? Aí você vai sentir que ela é bem lisa, não é mesmo? A casca da maçã, ela é bem lisinha. Já a casca da laranja é diferente, ela é mais grossa, não é mesmo? E, por exemplo, agora pense na areia. Não vá pegar em terra para sujar as mãos. Não peguem areia, viu? Eu não estou mandando pegar areia. Eu estou mandando só pensar na areia, ok? E você vai lembrar que ela é granulada, não é mesmo? Então, ou seja, a maçã e a areia têm texturas diferentes, certo? Como tudo. Tudo vai ter a textura diferente. Agora vamos observar estas imagens que tem no livro. Nesta primeira parte nós temos o que? Uma folha de alface. Então a folha de alface tem sua textura. Você vai sentir que na folha dela tem algumas partezinhas, certo? Que fazem parte da folha da alface que dão a característica à sua textura. Depois nós temos o piso de madeira, depois nós temos uma toalha que parece bem felpuda,
Depois nós temos umas pedrinhas portuguesas, que já é bem diferente da textura da toalha. E depois nós temos o pano jeans, que é uma textura bem diferente nos tecidos, não é mesmo? E depois nós temos a palha, certo? Um artesanato, uma espécie de palha aqui, ok? Então, todos esses objetos têm texturas diferentes como os demais, ok? Então, sempre você vai ver que tudo tem a sua textura diferente, certo? Então, professor, você não disse que ia passar uma atividade de artes? Então, a atividade de artes está na página 483, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai representar diferentes texturas, certo? Então, o que é que você vai precisar? Vai precisar de uma moeda, certo? Só uma moeda, ok? E se não conseguir uma moeda, não vá aperrear ninguém para conseguir a moeda. Aí você pode conseguir um clipe de papel, uma folha de árvore natural, certo? E uma chave. E o que é que você vai fazer? Então, por exemplo, você vai pegar o objeto que você escolheu, podendo ser a chave, a moeda, a folha, qualquer coisa, e colocar embaixo da folha, certo? No meio do quadrado. E depois você vai fazer o quê? Vai passar o lápis apenas por cima onde está o objeto. E você vai ver que a partir da textura vai aparecer aquele objeto como você tivesse desenhando, certo? Se você ficou com alguma dúvida dessa atividade, você me liga para perguntar, ou então pergunta a algum responsável que esteja com você, certo? Mas é só tentar fazer com uma folha, com uma chave, com a moeda, com clipe de papel. Você não é para passar com força, não. Você vai passando devagarinho, ok? Eu não vou fazer o exemplo para vocês, porque infelizmente aconteceu um problema aqui com os meus lápis. Mas você passando mais ou menos como você está vendo o meu dedo, certo? Passando em cima onde ficará a textura, onde fica o objeto por baixo, você vai ver que vai aparecer a textura dele, ok? Aí essa também você manda para a gente lá no grupo, ok? Para todo mundo ver, apreciar as texturas que vocês trabalharam, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e entendido. Mas se você ficou com alguma dúvida, me ligue, ok? E lembre-se, continue tomando cuidado, tome bastante água, use máscara e o álcool em gel caso vá sair de casa. E até segunda-feira com as nossas próximas aulas. Tchau!